Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor César. Eu vou falar com vocês hoje sobre a equação de Clapeyron. Então, na verdade, eu vou dar sequência agora ao estudo dos gases perfeitos. Na aula anterior, eu mostrei para vocês a lei geral dos gases, que eu vou colocar aqui novamente, né? A lei geral dos gases, P, V sobre T. Esse é um valor constante. Vou até escrever aqui então, ó, constante. Isso não muda, lembra, gente? Isso não vai mudar. Então, estão aqui as três variáveis, as três grandezas físicas variáveis do gás, tá? Temperatura, pressão e volume. Isso é uma coisa que não muda. Quando você mexer com uma dessas grandezas, pelo menos mais uma vai alterar também, fazendo isso ficar sempre constante. Te mostrei na aula anterior, até fiz um desenho aí sobre isso para vocês. Bom, vamos partir desse princípio então. Muito bem, se eu estou com um tipo de gás aprisionado num recipiente fechado por um tampão chamado êmbolo, né, que se move livremente, sem deixar escapar o gás ali de dentro. Bom, como eu estou te falando, isso aqui é constante. Então, o que eu poderia fazer, melhorar um pouquinho essa equação? Eu poderia pegar, ó, constante. Eu vou abreviar por CTE, constante. Esse T, que é a temperatura que está dividindo, se eu passar para cá, ela vem como? Multiplicando. Então, olha só, já está começando a pegar uma forma aqui, ó. PV. Quem é constante nesse gás? Que não vai mudar? Quando eu mexer com aquelas grandezas variáveis, eu posso mexer com pressão, com volume e com temperatura, mas o gás aprisionado ali dentro tem algumas coisas que não mudarão. Sabe quem? O número de mols, ele é constante. Eu estou falando de um tipo de gás, não vai mudar o número de mols ali dentro. E vai surgir aqui agora uma constante universal dos gases, simbolizada pela letra R, tá? Essa é uma constante que surge aqui. Essa constante pode aparecer com vários valores, vai depender muito da unidade de medida com que estamos trabalhando. Olha só ela, R, constante universal dos gases. Pode aparecer com o valor 0,082 se tiver nessas unidades de medida, ATM vezes litro sobre Kelvin vezes mol, tá? Pode aparecer com o valor de 8,3 se tiver em joule por Kelvin vezes mol, tá? Pode aparecer como 62,36 se tiver em milímetros de mercúrio vezes litro sobre Kelvin vezes mol. Então você percebe que aparecem vários tipos de unidades de medida, né? Então quem vai mandar na nossa equação é o R. A unidade que o exercício forneceu o valor do R, a unidade que acompanha o valor, você vai ter que trabalhar com essas unidades em todas as grandezas aqui, ok, pessoal? Então, se eu estou aqui, por exemplo, trabalhando com esse valor, o exercício sempre fornece o valor dessa constante, tá? Então, se ele deu aquele primeiro valor no lugar do R, significa o quê? Que minha pressão tem que estar em ATM. O meu volume vai ter que acompanhar isso aqui, vai ter que estar em litro. E a temperatura, como eu disse na aula anterior para vocês, a temperatura, gente, isso não vai mudar. Tem que ser sempre em Kelvin, obrigatoriamente em Kelvin. Te mostrei na aula anterior, tá? Não tem escolha, qualquer uma está em Kelvin. Não tem graus Celsius aqui, se aparecer, converta. Fechou? Bom, então aqui nós ficamos com a equação de hoje, chamada de equação de Clapeyron. Muito bem, pressão, volume, temperatura, constante universal dos gases. E esse N número de mols, se por acaso o exercício não fornecer, você pode determinar esse N da seguinte maneira: massa dividido pela massa molar. Essa é a fórmula para você determinar o número de mols, caso não seja fornecido
pelo exercício, ok? Muito bem, então, estou te mostrando de onde veio a nossa equação de Clapeyron. Saiu lá da Lei Geral dos Gases Perfeitos. Ok, pessoal? Cuidado, nessa matéria, temperatura, você é obrigado a trabalhar em Kelvin. Fechou? Bom, pessoal, eu vou fazer um complemento aqui a respeito das unidades de medida no nosso estudo dos gases perfeitos, tá? Olha só, de novo, devo falar para vocês que nessa matéria a gente vai trabalhar com 3 grandezas físicas variáveis: temperatura, volume e pressão. A temperatura, você obrigatoriamente tem que trabalhar em Kelvin. Obrigatoriamente. Então, se a temperatura for fornecida para você em graus Celsius, você tem que transformar para Kelvin. Como mesmo? Kelvin é igual à quantidade de graus Celsius do exercício mais 273. Aí você consegue converter para Kelvin. Graus Celsius mais 273 vira Kelvin. Ok? Temperatura. Beleza. Volume. Volume pode aparecer litro, pode aparecer metro cúbico, centímetro cúbico, e eu coloquei aqui para vocês algumas equivalências. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. Se você tiver que converter, regrinha de 3. 1 metro cúbico, 1 vezes 10 elevado a sexta centímetro cúbico, tá? Então, caso tenha que converter, você é só fazer uma regrinha de 3. E temos ainda aqui pressão. Coloquei algumas unidades de pressão, né? ATM, 1 ATM é a pressão no nível do mar. Eu, por exemplo, que estou aqui na Baixada Santista, que estou no nível do mar, a pressão atmosférica, por exemplo, é de 1 ATM, tá? Passando para unidades do sistema internacional, vale 1 vezes 10 elevado a 5 newton por metro quadrado. Ok? Se tiver que converter ATM em newton por metro quadrado, está aqui. Essa medida newton por metro quadrado é a mesma coisa que Pascal, PA. Por isso, 1 newton por metro quadrado equivale a 1 Pascal. Dá na mesma equivalência, tá? E temos também aqui, por exemplo, 1 ATM, que é igual a 760 milímetros de mercúrio ou 76 centímetros de mercúrio, tá? Então essas são algumas conversões que é bom você ter noção, caso tenha que fazer esse tipo de conversão. Mas na maioria das vezes o exercício fornece para vocês, tá? No NOT e ADOT. Mas é bom a gente estar ciente disso tudo, tá? Já que eu falei de pressão, que eu estou aqui na Baixada Santista, no nível do mar, a pressão aqui é 1 ATM. Aqui, a água ferve a 100 graus Celsius. Mas se eu vou até São Paulo, que tem uma altitude de 700, 800 metros acima aqui do nível do mar, a pressão lá é menor. Tem menos ar em cima de nós, em São Paulo. Então a pressão é menor. Com isso, a temperatura para ebulição da água, para ferver a água, chega a acontecer isso em 98,5 graus Celsius. Só curiosidades, tá? Bom, pessoal, depois de ter falado com vocês sobre a Lei Geral dos Gases Perfeitos, onde aparecem as nossas 3 grandezas físicas variáveis, falei com vocês sobre a equação de Clapeyron. E lá aparece a nossa equação PV igual a nRT, onde N é o número de mols e R significa constante universal dos gases. Quando você estiver naquela matéria, o exercício vai fornecer o R, ou nesse valor, ou nesse valor, ou nesse valor. Ele vai fornecer. E é esse valor acompanhado dessa medida que vai mandar no exercício inteiro. Então, quando tiver que trabalhar com a equação de Clapeyron, ele vai fornecer para você a constante universal dos gases, que é a letra R. Aí você olha as unidades dela. As unidades que tiver aqui tem que estar aqui, aqui e aqui. Ok? Então, muito cuidado com unidade de medida. Eu queria fazer esse complemento aqui para vocês, ok? Valeu!